Olá, eu sou Leila Maria Moreno, diretora de projetos da Sarau Cultura Brasileira, e é um prazer poder estar aqui em mais um episódio do Sarau de Ideias. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Ju Colombo. Ela é atriz, cantora, arte educadora, budista e mãe de 3 filhos. Tem mais de 30 anos de carreira. Dizem que com 4 anos já teve uma estreia na escola. A gente vai saber isso já já um pouco melhor. Possui no currículo mais de 10 longa-metragens, 17 espetáculos teatrais e várias novelas na TV Globo. Recentemente ela foi Elomar, em Bom Sucesso, Dalva, em Um Lugar ao Sol e Quintilha, em Mar do Sertão. Atualmente é atriz do espetáculo musical Viva o Povo Brasileiro, de Naê a da Fé, produzido pela Sarau Cultura Brasileira. Ju Colombo, que alegria! Que bom, que bom! Obrigada, boa viu, ter Sarau? Muito bom. Que maravilha ter você aqui, Ju. Muito bom ouvir também tudo isso, porque é interessante, né? A gente tem aquela máxima, né, que pergunta para o artista qual é o seu trabalho mais importante. É o que a gente ainda vai fazer, né? E ouvir isso tudo e tá agora fazendo Viva o Povo Brasileiro confirma. É o meu trabalho mais importante nesse momento. Ju, tem uma coisa engraçada que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes da gente gravar, que quando a gente se falou pela primeira vez, para quem não sabe, eu e Ju, assim, a Sarau e a Ju, né, tá fazendo o primeiro trabalho junto, né? A gente ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar junto. E foi assim, um encantamento à primeira vista, né? Desde o momento que a gente se falou e que depois eu troquei essas informações com o André Paz Leme, diretor do espetáculo, com a Andréia, que é diretora e fundadora da Sarau. A gente conversou sobre você e falou assim, gente, ela é uma graça, ela é maravilhosa, além de ser uma grande artista, além de tudo, tem esse ar luminoso, assim, né? Uma artista maravilhosa. Conta pra gente como é que foi que a arte entrou na sua vida. Essa história de 4 anos de idade na escola é verdadeira? Eu adoro isso, eu adoro porque confirmou. A profecia se fez. Mas é assim, a minha mãe, ela foi professora a vida toda, né? Então, das coisas importantes, a espiritualidade e a educação eram chãos importantes para ela, como ser humano. E, consequentemente, para a gente ficou uma reta assim a seguir, né? E ela, com muito esforço, com muito sacrifício, mantinha. Eu sou de São Paulo, eu sou paulistana, né? E ela, aos 3 anos, eu entrei nesse colégio, Pequenópolis, que era assim, um colégio da burguesia, classe média alta de São Paulo, e, portanto, tinha uma qualidade no ensino muito grande. E era um colégio que dava muita atenção para as artes, em geral, e para o esporte. E foi uma coisa interessante, porque eu tinha 4 anos, então eu tenho algumas imagens, mas assim, éramos muitos nas salas de aula, e aquela coisa ruidosa da arte, ao mesmo tempo um sentimento assim de emoção. E no final do ano, esse professor, ele produziu um espetáculo que falava dos países, a cultura de cada país. E a minha imagem é assim, eu, né, sempre muito assim, eu sou muito falante, né, muito agitada, quase hiperativa, eu ainda vou ver isso. Mas assim, um figurino lindo de africana, e tinha uma coisa do passeio das pessoas caracterizadas, assim, com as roupas do lugar, de cada país e tal. E tinha um texto que era imenso, eu falando, assim, de cada país. E eu lembro disso, assim, que eu, ali no palco, entendeu? Com uma desenvoltura, feliz da vida, assim. E o teatro lotado, era um teatro lindo lá no Pequenópolis. E os pais, né? E é interessante porque é uma escola que eu estudei a vida toda. Eu nunca estudei em outro colégio. Então, assim, a gente conhece as pessoas. Hoje a gente tem um grupo com os alunos, né? Todo mundo já com a mesma idade, mais jovem há muito tempo, né? Então a gente fala disso. Mas eu lembro dessa sensação e da roupa, o turbante. E quando acabou, o professor, assim, impressionado. E ele falou assim para mim, você gostou? E eu lembro de eu assim, sabe, com essa coisa...
eu me senti muito bem. Eu falando, um tiquinho de gente. Maravilhosa. Ali eu acho que eu entendi que isso faria parte da minha vida, isso seria uma coisa importante na minha vida, né? E é interessante porque eu também fui atleta. Então, assim, tinha coisa do atletismo, dos jogos Pois é, você conjuntos. foi atleta também, né? Jogadora de vôlei, né? Cara, e o vôlei entrou depois, assim, porque eu era muito boa no atletismo e nos jogos de equipe. Handball, basquete, queimada, a famosa queimada. Olha. Era muito interessante, eu tinha um impulso muito grande. E quando aos 11 anos, eu conheci o vôlei, já num clube, no Banespa, lá perto de casa, foi um amor à primeira vista, assim, sabe? E o esporte, ele traz pra gente alguns valores bem importantes, né? Então, É. assim, a disciplina, saber transitar em grupo, né? Ter objetivos em comum, apesar das individualidades. Essa coisa, pra mim, foi muito determinante, porque aí, já adulta na vida, eu entendi todas as dificuldades que eu teria com uma mulher negra, Uhum, independente, autônoma. Nunca fiz outra coisa na vida a não ser a uhum. arte. Então, o esporte me trouxe isso. E o vôlei foi um amor, porque eu construí uma trajetória mesmo. Eu cheguei à indicação de seleção paulista, jogando Nossa, com que grandes clubes. maravilha! Foi muito interessante, assim, sabe? Mas eu sempre fazia trabalhos artísticos. E aí, já lá com 19, 20 anos, eu tirei o meu DRT na banca, fui lá e tirei, e foi uma coisa muito interessante. Porque você fica lá, aquela tensão, como todo teste, né? Sim. E tinha. São atores mais experientes que ficam ali coordenando os grupos, né? E eu, olha a louca, eu fiz um texto que era um personagem masculino, um homem. Ah. Chegou uma hora e eu pensei assim, por que que eu fui fazer isso? Tem tanta coisa mais fácil pra fazer, eu vou fazer isso. Mas eu falei, bom, eu vou me jogar. E a atriz que tava, eu não me lembro o nome dela mais, de São Paulo, ela virou pra mim, ela me viu ensaiando e ela fez assim, foi outra coisa também, sabe? Como o professor lá atrás. Ela falou assim, você sabe que você precisa tirar o seu DRT, né? Eu falei, sei, eu tô aqui pra isso. Falou, não. Nós, artistas negros e negras, precisamos de bons atores no palco. Aquilo, menina, foi uma coisa que parece assim que eu fui conduzida. Eu lembro disso e lembro no final que eu vi um das pessoas da banca. Eu tava no meio da cena, daí eu parei e olhei e ele tava assim. Aí quando ele viu que eu tava olhando no olho dele, ele fez assim, de novo. Daí eu pensei, deu certo. Ah, Ai, que deu certo. maravilha! Então, eu penso, acho que a gente vai falar em algum momento disso, que a espiritualidade e a arte são elementos que formam a nossa trajetória da vida, mesmo um Sim. ateu. Porque, para mim, essas coisas foram pistas espirituais, que não é do racional, do lógico, do cognitivo. É de Uhum. um outro lugar e é de onde você acessa a sua potência. Depois você organiza, estrutura aquilo, né? Mas o acesso é energético, né? Ele é de outra esfera, assim, da Uhum, vida, sabe? uhum. E se você está aberto e atento para perceber isso, você tem confirmações que o seu ambiente não te dá sempre. E você consegue seguir, entendeu? Eu acho que a minha trajetória, ela é permeada por isso, assim. E é muito interessante que você tem marcos assim muito claros, né, na sua trajetória, marcos, lugares de extrema importância e que significaram um momento de mudança, né, Sim, ou de entendimento de coisas assim. é. Sabe que em algum momento da minha vida eu também achei que eu fosse ser atriz, né? Se eu cheguei, eu tenho essa formação, Você tem? inclusive. Você tem? Que Eu delícia. fiz Unirio, eu cheguei a fazer faculdade, eu Ai, fiz que Unirio, delícia. artes cênicas, atuei no mercado durante um período até entender que o meu lugar, meu caminho era outro e com muita alegria, porque Mais eu abrangente, amo né? produzir, de fato. Mas assim, eu também amava atuar. E essa sua história de quando você
tinha 4 anos na escola, eu achei muito curiosa, porque quando eu tinha também, talvez uns 6, mas também Ah, bem pequenininha, eu tive um episódio muito parecido. Não tão contundente quanto o seu, porque o meu se resumia talvez a 6 ou 7 frases, de impacto. mas eram frases de impacto, porque Ótimo. tínhamos que falar sobre o João de Barro, veja bem. O pássaro, o João de Barro. Nossa, E aí gente. a professora deu um texto de, sei lá, 6 ou 7 linhas para que alguém da turma decorasse, mas ninguém decorou. E aí foi um sofrimento, porque ela falava, então você fala essa frase, aí o fulaninho fala outra frase. Aí eu cheguei num dia e falei assim, eu falo o texto inteiro. E aí eu fui falar o texto inteiro. Ela ficou maravilhada, porque era tudo que ela Os precisava adultos ficam, né? Eles falam, para o gente. evento da primavera Maravilhoso. da escola, e aí eu fui pro palco também falar o meu texto sobre João de Ai, Barro, que eu tenho maravilhoso. decorado até hoje, porque é uma coisa que E pega, fica, é né? uma coisa impressionante. Você tá Até lavando hoje eu sei, louça, o negócio exatamente. vem, né? Exatamente, porque marca, né? Marca, marca. E você sabe que essa coisa ligada, eu vou colocar assim, à educação. A educação do nosso comportamento na vida, assim, é uma esfera muito potente, porque você estava falando dessa professora, e eu lembro que depois dessa história, já com, sei lá, 11, 12 anos, eu tenho uma referência que é uma professora de português, que ela lia o livro e ela representava. E eu ficava olhando a Maria Luísa fazer aquilo, lendo o livro. Eu falei, gente, é isso e acabou. Eu vou fazer isso na vida e acabou, Uhum. entendeu? É muito interessante isso, É né? muito interessante. E já que você entrou nesse assunto de educação, de arte e Ah, educação, eu sei que você ensina uma técnica de teatro para professores usarem em sala de aula. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sabe que eu também dou aula, eu também sou professora, mas eu dou aula de produção, olha, gestão cultural. tá. É, e essa coisa do ambiente escolar e acadêmico, a gente sabe que ele pode ser um lugar de extremo prazer ou de extremo desprazer É, também, né? é. Então, eu queria muito te ouvir sobre isso. Eu achei super interessante esse trabalho. Olha, Leila, você sabe que isso pra mim é assim. A gente é privilegiado no sentido de fazer o que ama, né? Sim. E ter a coragem de bancar isso na vida, né? E as últimas consequências. Mas a coisa da área da educação, para mim, e poder juntar a arte com a educação, é para além do trabalho, porque eu acredito mesmo nessa coisa da missão, que a gente vem nesse mundo para se aprimorar, para construir felicidade, transformar registros assim, e para realizar uma coisa que só a vida da gente pode fazer. Uhum, Se uhum. aquilo não for feito por nós, vai ficar sem ser feito. Outras pessoas vão fazer outras coisas. E esse lugar, para mim, é um lugar da missão. Por quê? Porque já tem agora 30 anos, que é a época que eu comecei a praticar a filosofia budista na minha vida. Hum. E eu entendi que é uma religião, mas é uma filosofia. E que traz a possibilidade de você reeducar o seu comportamento em 3 níveis, assim. O comportamento mental, como você enxerga as coisas da vida, porque o jeito que você enxerga é o jeito que você pensa sobre elas. E é o jeito que você, o seu discurso, né, a sua tese de vida e como você se comporta, né? A coisa oral mesmo, como Uhum. você fala das coisas e as suas atitudes, né? Dentro disso daí, poder juntar o fazer artístico, que é a capacidade de expressão, para mim, máxima, assim, de criatividade, e a criatividade não é da arte, a criatividade é do humano. Qualquer ser humano tem esse potencial de criatividade, Isso é né? maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque você tem saídas para a sua vida, né? E na educação, essa proposta da gente quebrar os muros, quebrar as barreiras, essa coisa tradicional, engessada, e você usufruir da vida do educador para criar uma relação, né, com os seus estudantes, no sentido de você virar um investigador, isso para mim é um negócio, vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo. Então, já praticando o budismo, tem uma área que é uma coordenadoria educacional. E eu, quando entrei, eu estava lascada. Eu acho que quando a gente procura religião na vida, é um pouco quando você percebe que você precisa de ajuda, né? Precisa de socorro,
E eu estava nesse Nesse momento da minha momento. vida, né? Só que foi tão interessante essa filosofia budista, porque eu fui colocada na esfera das minhas potências, que eu naquele momento não estava reconhecendo em mim. Quando a gente está muito mal na vida, o seu desvalor ele fica muito presente, né? Com certeza. E essas pessoas me chamaram e elas me entregaram uma coisa assim, ó, você tem esses livros aqui, a gente quer que você monte oficinas de arte e educação com várias linguagens e a gente faz um processo de capacitação de professores da rede pública de ensino no Brasil todo. Eu tava alenhada na vida, assim, então eu olhava e elas são umas loucas, o que elas estão me dando isso? Mas eu gostei muito disso É e um comecei a desafio criar. também, E né? comecei a criar oficinas diversas, né? Essa coisa do canto, eu já tinha presente, juntei esportes e nunca mais parei. E hoje eu coordeno uma equipe chamada Oficinarte, é um setor de 15 artistas de várias linguagens, do hip hop, da plástica, e tem uma coisa muito legal que a gente tem muitos neurodivergentes junto. Trans, homens e mulheres, é uma coisa realmente muito potente. E a gente produz isso Agregadora e diversa. diversa, agregadora e real, que é a realidade que o educador vai enfrentar na vida, Uhum. né? Que é a vida da gente, Que é a né? vida da gente, vida como ela é. E a gente vai para as escolas da rede pública fazer imersões e usa as oficinas como meio para que o educador crie essas relações com os seus alunos, porque você sabe que a gente está vivendo, a gente vem aí num desgoverno e que fortaleceu o pior de nós, né? O pior de cada um de nós. E a área da educação, assim como a arte e tal, foi um negócio assim ladeira abaixo, né? Os professores, eles têm o desvalor muito Uhum, presente. uhum. E é interessante porque é uma área profissional da vida humana que a pessoa escolhe pelo dom mesmo, né? É. E eles estão muito desacreditados. Então, quando você leva isso e ele começa a sentir na vida dele, porque a gente faz com eles, e eles é importante que eles sintam como é aquele material na vida deles. E assim que eles sentem isso, eles começam a compreender muitos aspectos da vida dos estudantes, né? Tem um pouco da educação construtivista? Claro que tem, mas é para além, porque independente da pedagogia, do método da escola, é uma coisa onde o professor usa a vida dele. Uhum, E uhum. ele, para usar a vida dele, ele precisa descobrir os valores que ele tem, que esse processo do ensino tira dele, né? Porque fica uma coisa assim, você tem esse currículo para cumprir, você tem um plano pedagógico que é criado por alguém que, em geral, não está no chão de fábrica da escola, então ele está longe dessa realidade, né, da relação do professor com o aluno, e você fica tentando chegar num lugar que você não vai chegar. Isso é incrível. Você tinha quantos anos, Ju, quando você construiu? 28, 28. 28. Olha aí, sempre foi maravilhosa, desde jovem. Não, eu fui esforçada, Esforçada, sempre maravilhosa. foi maravilhosa. Você acha que é um projeto que tem que se liga de alguma maneira com o trabalho do Augusto Boal, com Total, o Teatro total. A gente Fórum? visita muito o Teatro Fórum, a gente visita muito o Roberto Freire, né? Esse educador da Isaku Ikeda, que é o cara que saiu do Japão e trouxe o budismo para vários países do mundo. Hoje tem 192 países e territórios do mundo essa prática. E o educador que montou essa filosofia, o lugar onde você pratica, era um professor, o Tsunosaburo Makiguchi, de um Japão pós-guerra, e ele Uau. cozinhava para as crianças na sala de aula, sabe? As crianças vinham dizimadas, né? As Uhum, famílias uhum. machucadas e tal. E ele cozinhava, fazia sopa para as crianças na sala de aula, colocava jornal no sapato, sabe? E ele acreditava que esse processo estabelecia uma relação honesta, íntegra, e a partir daí
você construía saberes num processo investigativo. Não tenho dúvida, porque é um processo pedagógico. É um processo, é uma didática, É, né? É uma exatamente. didática. E foi interessante porque, assim, eu estava com os meus 2 filhos. O Gabriel tinha 6 anos e o Alexandre tinha 2. Tinha acabado de separar, um casamento, assim, extremamente tóxico no final. E eu me via ali mãe, uma coisa que eu queria muito ser e muito perdida. Eu estava muito perdida na vida. E esse processo foi um processo que resgatou em mim uma qualidade de relação com os meus filhos, sabe? Então hoje eu tenho uma empresa com meus filhos, trabalhar com eles, viajar, produzir, ser premiado, sabe? Eles morarem fora e voltaram. É absolutamente relacionado com essa trajetória, entendeu? Então é uma coisa tão rica, né? É um saber que você construiu também, né? É. Isso é maravilhoso. Aliás, vamos falar um pouco disso, dessa mulher que é artista, né? Que abraçou a arte desde muito jovem e que teve 3 filhos e que teve Homens. 3 homens e que teve que se virar como toda mãe para dar conta das suas necessidades profissionais e pessoais e sobre ser mãe também. Como é que foi esse período para você? Olha, a gente tem que ter coragem, né? Para viver e para a gente perseguir os nossos objetivos, nossos sonhos, um elemento base é a coragem, né? Todo dia você abre o olho. Se você não tiver coragem, você não sai da cama. Não. Se você não tiver coragem, você se desfaz no primeiro não, né? E eu hoje eu olho assim para eles, né? O Gabriel, o Alexandre e o Lucas. O Lucas, quinta-feira passada, o mais novo, né? Tem 20 anos. Ele acabou de ir para os Estados Unidos, ele vai ficar 4 anos lá estudando na Universidade Soka, que é ligada à filosofia budista, é lá na Califórnia, e vai fazer artes liberais. Então, assim, eu olho para isso e eu fico num nível de felicidade. É um orgulho imenso. É um né? orgulho imenso, porque assim, eu esses dias até fiz uma homenagem para eles na partida do Lucas, porque são 3 homens pretos que contrariaram as estatísticas. Eles poderiam não estar vivos, né? E eu acho que dos horrores de mãe, o pior é o sentimento de aflição de um filho precisar de você e você não tá lá para socorrer, né? Eu não consigo nem falar disso assim Eu direito. imagino. Mas, em muitos momentos, eu sabia que eu não ia estar. Porque, por outro lado, escolher a carreira de atriz era todo dia levantar, dar café, colocar minha capa e falar: mamãe vai ali voando e volta já. Qualquer coisa, grita que eu apareço. E você sai, você fecha a porta e você fala: gente, isso tem que dar certo. Exatamente. Isso não pode falhar, porque são as minhas preciosidades. Exatamente. E você tem muitas questões, né? Claro, e dentro de uma profissão que, não que existam profissões fáceis, eu acho que isso não é assim, não funciona assim, Não funciona e é assim. difícil mesmo para todo mundo, mas a gente sabe que a carreira artística ela tem um lugar de estigma muito forte, onde se não der certo, dá sempre uma sensação de, tá vendo? Por que eu não fui por outro caminho? Mas eu tinha filhos e a gente vai lidando, né, com as nossas necessidades pessoais, mas também com uma culpa que está sempre permeando a vida da gente, porque a gente é sempre muito culpado de tudo, né? Culpado pela falta de tempo, não só para os filhos, mas para tudo da vida. A gente vive a culpa cotidianamente, né? Você sabe que, e fora esse contexto, acho que isso que você trouxe muito bem, é o contexto de vida, né? De uma mulher, especificamente uma mulher que decide ir para a sociedade com essas características, vamos dizer assim. Agora, para além desse contexto, tem elementos estruturais. Uma mulher preta, ela não tem o mesmo flow na vida que uma mulher branca.
Exato. né? A expectativa de realização dos seus objetivos acaba sendo muito menor. E daí, se é uma mulher preta, solo, que cria os seus filhos sozinha, eu tive muita boa sorte com o pai dos meus 2 filhos, que foi o meu único casamento de 6 anos, porque esse pai foi uma pessoa muito presente, apesar de terem muitas dificuldades, mas ele foi um pai presente. E o Lucas teve o pai ausente, assim. Mas o Lucas, quando ele nasceu, ele já tinha referências. Os 2 irmãos, o pai dos 2 irmãos, os homens com quem eu convivia na vida, os meus irmãos, eram referências muito claras para ele, sabe? E aí, eu acho que, assim, fora as características, tem esses contextos de vida que você precisa aceitar lidar. Então eu sabia que eu ia para a sociedade artística, que é um sonho, que tem possibilidades de realização, que tem uma importância, o artista é um arauto, tal, blá, blá, blá. Fora isso, você tem um ambiente absolutamente hostil e desafiador o tempo todo, dizendo para você que você não vai conseguir. E isso precisa virar um alimento para o seu para você ressignificar e trazer a sua potência e desconstruir essa tese. Então você tem o tempo todo, e aí eu acho que a arte é uma vantagem, porque é uma capacidade criativa, você tem que aceitar, olhar, colocar a câmera em outros pontos de vista, sabe? Para você se alimentar de esperança e realizar. E quando você faz isso, vira a sua didática. E cada vez que você vence num trabalho, você olha para ele, você constrói ali coisas e você vai para o seguinte com aquelas ferramentas, sabe? Com certeza. Então é um negócio muito maravilhoso, é um desafio, né? Que a gente vai diariamente assim percebendo que viver é isso, viver são escolhas, né? E quando você tem filhos, eu penso assim, o trabalho, ele é uma digital que traz pra gente o nosso valor. Sim. Como gente, né? Qual é a minha digital no mundo, né? E os filhos trazem a possibilidade de você melhorar como ser humano, no seu valor. Então, se você consegue agregar, construir com isso, de fato, você pode ter uma vida interessante. Que bom! É. Que bom, porque a gente passa por muita coisa, mas a gente também tem muitas delícias, né? Viver tem muitas delícias É também. bom né? viver, né? É bom. Você falou agora há pouco sobre coragem, né? Contando essa história toda. E eu acho que essa palavra acabou me dando o mote para a gente falar um pouco do nosso trabalho, né? Ai. Porque eu acho que é um trabalho muito corajoso. Estamos falando de Viva o Povo Brasileiro, de Naea da Fé, que é um projeto musical produzido pela Sarau, que tem a grande Ju Colombo. Eu que tenho a Sarau. Parte integrante desse elenco fabuloso, que tem a dramaturgia e direção do André Paes Leme, que ficou anos estudando esse projeto, é a tese do doutorado dele. Sim. É um projeto grandioso, né? Estamos falando de um livro de quase 700 páginas, de muita história, de um conteúdo riquíssimo. Não foi fácil a gente chegar até aqui, foi um percurso grande, né? Sim. E muito bonito também, onde a gente teve muitas questões, dúvidas, volta, repensa, Sim. muda, e aí no final das contas chegamos ao nosso projeto, que é um projeto que também é muito corajoso, né? Você hoje escolher falar, escolher como um projeto o Viva o Povo Brasileiro é uma escolha corajosa, né? Então, assim, é um projeto que tem em cena 10 atores, 3 músicos, mais um coro de outras 10 pessoas. Gente, a beça! Gente, a beça. Aí eu vou tossir um pouco. Pode tossir, meu amor. Olha, a água de chocolate na nossa caneca maravilhosa. Acabei contando que era água que tinha aqui. Péssimo. A gente já deixa as pessoas curiosas. Exatamente. A gente ia fazer esse suspense até o fim.
Bom, pode ter alguma coisa misturada na água, fica aí essa informação. Muito bom. Mas voltando ao nosso Viva o Povo, a gente tem então esse projeto ambicioso nas mãos e é um projeto que, para além de uma temática super importante, ainda traz como equipe, né, uma equipe majoritariamente negra, como não poderia deixar de ser. Sim. Então, queria aproveitar esse gancho para falar, para te fazer as duas perguntas de forma casada, assim, da importância de fazer um projeto que tem essa relevância, né, Uhum. de um texto como o Vivo o Povo Brasileiro, e ao mesmo tempo de poder estar em cena com seus pares e olhar para o lado e ver que você tem companheiros de cena que são pessoas, em sua grande maioria, pretas e pardas. Sim, sim. Eu acho que de saída a gente precisa sublinhar, né, essa condição de dignidade, porque é um espetáculo, assim, maravilhoso, né, imperdível, principalmente dentro do contexto da nação brasileira, né, a formação da nação brasileira, que a gente ainda está em processo, né, essa questão de termos a excelência, né, do elenco negro, músicos com músicas brasileiras compostas pelo Chico César, que é Nossa, é um um deleite, deleite, é um né? João Meirelles talento. debruçado O ali, né? João. Eh, mas assim, eh, para além dessa questão assim, eh, necessária, né? Eu acho que não tem mais como a gente seguir na arte dentro do Brasil sem eh, estabelecer espaços, né, de atuação para essa inclusão, né, nessa Uhum. inclusão, assim, né, essa essa reparação, acho que é uma reparação, né, parte da reparação. Mas esse processo construtivista, né, Leila, eu acho que a Sarau e o André comungam de um lugar que a gente estava falando agora, que é a construção, né, o work in progress, né. E isso é muito relevante, porque uma das queixas que a gente tem, eu, por exemplo, como atriz negra, o que me fez formar a Black Umbrella, a minha produtora, é assim, eu não quero contar a minha história em terceira pessoa. Hum. Eu quero a autoria das minhas histórias, né, dos processos que eu vivi. E esse sistema de funcionamento, ele traz essa possibilidade, porque essa galera toda que está em cena veio construindo junto com o André e com a Sarau essa estrutura, né? O que a gente vai contar? Quais são as partes dessa obra que nos interessa nesse momento, né? Colocar a luz, levantar cenas. E isso é muito relevante, porque não é só a nossa praxia como ator em cena, é a nossa condição de se apropriar do que eu vou entregar para o público. Isso faz toda a diferença. A gente tem um processo de mais de 3 meses, né, de É, ensaio. é. Isso é uma É glória. uma bênção, É né? uma bênção a gente poder fazer isso, É. porque é muito difícil você trazer qualidade em processos muito curtos em situações tão densas quanto é a arte, né? Quanto é o trabalho do ator. Você faz, Claro. mas você tem muita diferença quando você tem essa construção, né? É. É um texto maravilhoso, é uma crítica profunda, refinada, refinada não no sentido superficial da palavra, mas a qualidade de esferas que alcança o texto do João Ubaldo, que dialoga com a vida de cada um de nós, né? Que dá foco na vida de cada um de nós. A gente sabe muito bem o que ele está trazendo ali. E tem o desafio de atualizar muitas questões ali, né? Mas também essa montagem maravilhosa que o André fica possibilitando para gente, né? Porque essa ideia clássica do musical é, é uma ideia que contempla algumas coisas e desfavorece outras, né? Porque você fica a serviço de uma ideia única, né?
E essa construção que o André propôs pra gente, ela é inclusiva, né? Ela é inclusiva, ela é múltipla. E você vê isso nas cenas. É, A gente tem, você dá vontade de ficar contando aqui quais é. são as Dá cenas, né? vontade de ficar Mas contando. você vê presente essas múltiplas possibilidades com as cenas levantadas, né? E você assiste, cada vez que assiste, descobre uma outra coisa, né? Eu que acompanho várias vezes o ensaio, eu assisto uma mesma cena que eu já Aí assisti. outro dia a gente falou disso. Eu Elas continuo me assistem. emocionando, porque são pontos muito sensíveis, né? É, Porque é sobre mim também. é, Então é muito sensível, é muito bonito. E é engraçado que você falou uma coisa agora que eu achei tão bonita, porque num mundo onde a gente dá tanta importância cada vez mais à questão da agilidade, da velocidade, né? A gente está num mundo que é muito veloz, né? não tem As tempo, coisas né? mudam o tempo É, inteiro, a Essa é todo a ordem, momento. né? Essa é a ordem colocada, Você né? não tem mais paciência para nada que demore mais de 30 segundos. Você não tem mais É. tempo para esperar E você tem que se adaptar a a sua isso. refeição no micro-ondas sem bater o pé 2 vezes no chão, porque está demorando 2 minutos para esquentar uma refeição. Então, a gente vive num lugar da velocidade e, ao mesmo tempo, das relações líquidas também, né? Onde a gente não se aprofunda em nada, E onde a gente... necessidades não atendidas, óbvio, É né? claro, e aí, de repente, a gente vai falar de uma obra que tem esse lugar de densidade e esse lugar de senta aqui que vamos conversar sobre isso, com a calma que esse assunto merece, Exato. E o com o trato. tempo que esse assunto Exato. merece. Porque, assim, é uma ousadia contar essa história em meio a esse momento atual, que são muitas demandas, né? São muitas demandas da formação da nossa nação, das necessidades, das potências do povo preto, o quanto a gente foi lesado, né, na estrutura criada para que a gente não viva, e sobreviver não é viver. Existe um degrau acima que a gente tem que alcançar, que é a dignidade, né? O que é meu, eu quero para mim, né? E o espetáculo, ele aponta essas questões, né? E o recheio desses apontamentos é com as nossas escolhas. Quais as cenas que a gente vai mostrar e como a gente vai construir essa narrativa, né? E o André foi muito sagaz, né? Ele teve uma capacidade de percepção, quebrar o óbvio, né? Trazer, assim, eu lembro de uma fala que ele tem com frequência, que é assim, se a gente for radicalizar, se a gente for às últimas consequências, essa cena, esse personagem, ele sai daqui, desse lugar e vem pra cá. E aí vai abrindo a tua caixa, e quando você vê, tá todo mundo nesse lugar, compondo, trazendo, realizando. Isso aí é o sonho de qualquer atriz. É o sonho, você se apropriar da sua capacidade de representação e emprestar para a obra do jeito que você entende que você pode explodir. Sim. E aí não tem como, né? O espetáculo ele fica numa outra régua, entendeu? E você respeita o público. Porque acho que das coisas angustiantes que a gente vive é a gente fazer trabalhos que você sabe que o público vai ser desrespeitado. Porque eles estão rasos, eles estão assim um pouco farsescos, né? No sentido da verdade dele, daquilo que você vai trazer. E a gente está na contramão, de certa forma, disso, nessa construção tão linda dessa obra, né? Ai, Ju, é tão bom te ouvir. É muito bom te ouvir, que coisa maravilhosa. Ju, você acha que a gente tem tido mais pessoas pretas e pardas em lugares de protagonismo real? Não estamos falando daquela representatividade. Sei, pro forma. Exatamente. Você acha que a gente tem tido, a gente tem conseguido conquistar esses espaços, mesmo que gradativamente? Acho intenso, não acho tão gradativamente, porque do mesmo lugar que saem as necessidades, são muitas, né, necessidades que a gente tem. Muitas. Desses mesmos lugares emergem as pessoas que estão realizando.
Então hoje eu olho a vida dos meus filhos, eles têm referências que a gente não teve. Da intelectualidade, do fazer artístico, da ciência, da filosofia, e eles têm nutrientes muito melhores, de muitas opções. É um cardápio muito mais denso para a escolha Sem deles, dúvida. né? E eu penso que a gente precisa reconhecer isso assim. A filosofia budista, ela diz uma coisa assim: do mesmo lugar que sai o sofrimento, é onde sai o valor. Essa transformação do sofrimento para o valor, ela depende do quanto aquele ser humano está comprometido em reconhecer o seu próprio valor, independente das circunstâncias. Tem uma figura que faz parte do Clube de Roma, que é a Rampelli, é uma médica, uma africana. E ela viveu muito com Mandela. E ela conta que na luta contra o apartheid, tiveram 3 estágios dessa luta. Olha que coisa interessante. Ela diz assim, e que foi o 3º estágio que estabeleceu a vitória diante do sistema tão bem colocado. O primeiro estágio era a luta contra o sistema. O segundo estágio era a luta contra o opressor. E o terceiro era a luta contra o sentimento de inferioridade. Olha. É isso. Nós estamos num momento onde a luta é contra o sentimento de inferioridade. Porque esse remanejamento interno, o budismo chama de revolução humana. É esse lugar que faz eu ir para o meu ambiente e usar a hostilidade do ambiente para produzir valor. No sentido, você está achando que eu sou isso aí? Pois então eu vou usar a minha energia e vou desconstruir a sua tese no meu comportamento, entendeu? Eu não vou pegar em arma. O meu desenvolvimento é a minha grande... São outras armas. São né? outras armas. É. E aí eu acho que a gente tem isso em profusão, a gente tem muito mais pessoas em lugares de protagonismo, entendeu? Por causa dessa, eu nem sei se é tão consciente, mas existe esse comportamento, entendeu? Eu acho que é super consciente. Acho que a gente está avançando a passos largos. Tem muita coisa para fazer, mas a gente tem Sim. avançado, sim. Sim. E no espetáculo, você faz pessoas, mulheres, super fortes, marcantes, que têm as suas existências de muita potência, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre os personagens, sobre as mulheres que você interpreta em Viva o Povo Brasileiro. Ai, é uma coisa muito emocionante, assim. Presentes, né? Presentes da vida, assim. Sempre tem essa pergunta pra gente, assim, o que tem de você nessa personagem, né? Sempre tem isso, né? E eu digo, assim, sem medo de errar, que é a força. Eu sou uma pessoa, assim, que usufrui, assim, da própria força, sabe? Cada vez melhor colocada, porque eu já fui muito intolerante, assim, sabe? E teve um momento que eu percebi que eu precisava trabalhar isso, porque eu não poderia reproduzir o que o sistema faz com a gente. Um apartamento por conta da intolerância, sabe? E eu me dispus, assim, a ficar atenta com isso em mim. Mas a força é um valor que eu tenho, assim, né? Sim. E são mulheres nesse espetáculo, personagens que eu faço, que tem muita força. A Dadinha, ela é uma anciã, né? Ela é uma mulher que carregou nela 100 anos de realizações. Então ela é uma rainha, né? Ela é uma pessoa que tem uma história de formação de outras pessoas, de várias esferas, de uma diversidade de caráter, né? Formou pessoas que ela conta, né, no espetáculo.
essa pessoa não tem um bom caráter. Eu conheci, mas dentro disso eu tirei uma condição de criar os meus e educar os meus, né? Ela faz essa transição, essa transposição, né? E ela vem com a espiritualidade densa, numa construção de consciência do poder que aquele povo todo que ela criou tem, que ela construiu felicidade na hora da partida dela. E é uma coisa que eu, particularmente, como Ju, assim, na vida, eu sempre tive muito medo da morte. Porque essa ideia É, de de acabou, de finitude, né? finitude, me dava uma aflição. E aí, com filho, né? Você fala, gente, não pode morrer, pelo amor dos deuses e tal. E ela traz uma felicidade, Não, né? No momento da partida. E é pela espiritualidade, né? A é gente falou verdade, é disso. verdade. Não, é uma cena, uma personagem realmente fantástica que você faz brilhantemente. Gente, Tô é feliz. imperdível. Ju Colombo fazendo dadinha, é um negócio, é um acontecimento de verdade. Eu tenho dificuldade com essa cena. E olha que eu já vi várias vezes. É uma cena que mexe comigo de uma maneira, porque a sua verdade cênica nessa cena é um negócio espantoso. Espantoso. Eu acho, assim, essa cena icônica, um primor. É uma coisa assim, eu preciso falar, né, da Valéria Monan, porque ela, como diretora de movimento, né, preparadora corporal nossa, e uma educadora, uma artista, que ela foi, assim, fundamental, Nessa porque construção, né? fundamental, porque é uma coisa que fala de uma cultura africana, dentro da religião, que eu não tenho nenhuma apropriação. E eu, assim, eu faço muitas horas do meu mantra budista, assim, eu tenho que ficar aberta, eu preciso ficar receptiva, eu preciso ter uma capacidade de, por vários caminhos, absorver os ensinamentos, né, da Valéria. Grande parte do elenco tem um fluxo, né, nas matrizes africanas, né, religiosas, e eu preciso conseguir me nutrir disso, porque é um momento ali muito específico, né, que essa personagem ela traz essa cultura religiosa africana Sim. com uma apropriação, né? No livro, a gente lê e fica assim, porra, são muitas camadas, né? E eu precisei, assim, sabe, trabalhar Fabuloso. muito. Eu acho legal porque o André fala assim: você é macumbeira. E eu digo, André, eu não, eu sou atriz, eu sou atriz. Eu tô aqui no exercício de atriz, né? Mas é muito bonito você poder, assim, usar a sua vida e contemplar uma cultura tão profunda, tão ampla, que é É, a cultura religiosa africana, assim como a música preta. É a música que, em profusão, nutre o mundo, nossa, né? nossa. As pessoas vêm beber dessa fonte. Então, a gente poder construir isso com uma força, né? Com uma qualidade grande, eu acho É, assim uma beleza, fundamental, é uma beleza. fundamental, né? E uma das mulheres também que eu faço, no livro, era um homem. A Ah, mãe Dandão a era o mãe Júlio Dandão, Dandão. né? E eu achei isso fantástico, porque é a energia masculina que faz essa mulher, assim, criar condição de formar a base essencial do que seria um movimento de revolução, né? Da população africana, a população negra. E o que gerou isso foi uma perda, né? A perda que nenhuma mãe quer ter na vida, É, né? Então é um negócio tão bonito, né? Ser ator é uma é, é um babado, é um né, cara? babado. Você emprestar a pele, né, a vida, o É um coração babado. para viver essas experiências, né, de vida, é uma coisa muito boa, né? Eu tô assim extremamente feliz Ah, com esse trabalho. É um momento da minha vida muito significante, assim, sabe? Eu tenho essas coisas para dizer,
sabe? Então, você poder fazer isso por meio da arte é maravilhoso. Maravilhoso. E quais são os seus sonhos, Ju? O que você sonha para sua vida ainda? Olha, eu quero, assim, essa produtora, a Black Umbrella, é uma produtora que ela tá Maravilhoso esse firmada. nome, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Ela tá muito assim, ela tem como base essa coisa da responsabilidade social, que eu acredito que a educação, a arte e a espiritualidade, elas são meios, né, para essa responsabilidade social. Não importa na vida a gente só produzir valor para nossas vidas, né? A gente precisa reconhecer o nosso entorno dentro de uma ideia de sustentabilidade social, assim, né? Precisa fazer sentido para Sim, mais pessoas, né? sim. Então, e a gente está agora envolvido em projetos, né? O Gabriel é cineasta, o Alexandre é escritor e é câmera, né? E a gente tá, o meu namorado, o Flávio, é um italiano, ele é artista plástico, mas ele é sociólogo. E ele tem uma tese de doutorado que é em cima dessa questão do lugar que eu habito, né? Como humano, o lugar que eu habito. Então, essa necessidade que a gente tem no Brasil atualmente de resgatar o nosso olhar empático, uma compaixão com situações de extrema miséria que a gente está vivendo. E eu estou muito assim interessada em produzir arte para esse lugar, assim, sabe? Chamar a atenção de todas as esferas sociais responsáveis e a gente como sociedade civil, né? Para a necessidade da gente se afetar com esse nível de miséria humana, social que a gente está vivendo, sabe? E resgatar uma condição como sociedade civil, mas também como estrutura, né? Como estrutura de polis, de cidade, né? Para que a gente transforme isso, né? Então eu tô muito interessada. Os meus objetivos atuais, eles estão muito nesse lugar, sabe? São grandes São grandes objetivos. objetivos. Eu não vou baixo. Maravilhosos objetivos. Querida, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu astral, por essa gargalhada. Ai, Eu querida. ficaria te ouvindo por horas Muito bom, e horas e muito horas, bom. mas a gente vai continuar esse papo num shopping. Infelizmente, a gente não vai poder. Não vai ter seguir. câmera. É bom que a gente pode falar barbaridades, Isso, as isso. coisas mais sórdidas. Brincando, querida, estou muito feliz mesmo com a sua presença, estou muito feliz. Você é uma luz nesse mundo, uma artista de um talento extremo, de uma sensibilidade extrema, além de uma grande companheira de trabalho. Todo mundo daquele coletivo te ama. Isso inclui a produção. Eu posso Ai, falar que em nome de bom, todos da que produção, porque bom. todos te amam. Então, obrigadíssimo por estar aqui para a gente conversar um pouquinho e compartilhar com as pessoas. Eu que agradeço imensamente, agradeço essa galera toda e assim, viva a Sarau, viu? Para sempre. Eu aproveito para convidar vocês a assistirem todos os episódios da nossa série e vai ser um barato poder contar com a audiência de cada um.